Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre o Milan, né, que hoje teve a vitória talvez da temporada, né? Acho que é o 3-0 sobre a Juventus é ainda mais impactante por ser contra a Juventus, né? Mas o fato é que o Milan hoje meteu 7-0 no Torino, né? Teve atuação boa de Theo Hernandes, Ante Rebic marcando hat-trick no segundo tempo, né? Teve gol de Kessié, o time jogou, o Brahim Dias também marcou, foi espetáculo do Milan em campo, dominou completamente o Torino. O Torino até chegava ao ataque, tem até mais finalizações em geral, mas pouca precisão. Enquanto o Milan foi extremamente eficiente, chegando o gol sempre com perigo, fazendo uma das vitórias mais importantes, né, nos últimos anos, porque é a vitória que coloca o Milan muito próximo da Champions League, né? O Milan já tem um tempinho que não vai à Champions League, isso afeta muito o clube, né? A Champions League, quando você não está indo nela, é 80 milhões a menos de premiação e de direitos de transmissão a menos encaixa no clube. 80 milhões de euros é grana assim para mudar muito o time, né? A gente viu que o Leicester, ele até não teve uma boa Premier League naquele ano que foi a Champions, mas aquele dinheiro que veio da Champions, chegaram, acho que não me engano, a quartas de final, ajudou eles pra caramba a montar o elenco que hoje tá aí brigando para voltar à Champions League de novo, que é bem competitivo, né? Que na minha opinião supera até o Arsenal para entrar no grupo Big Six atualmente, entende? Então assim, a Champions League tem uma importância não muito grande, não só pelo ponto de vista poético da competição, mas sim do ponto de vista financeiro, né? 80 milhões de euros, né, faz uma diferença grande, isso comparado à Europa League, né? E se não vai à Europa League é ainda pior, né? Então coisas da casa de 9 dígitos. Vamos lembrar que há pouco tempo atrás a verba de transferência do Milan, feita pelo consórcio americano que gere o clube atualmente, era de 50 milhões de euros. Então não era coisa grande, né? Então o retorno do Milan à Champions pode ser positivo de várias maneiras, até visando fortalecer o elenco, né? Deixar o elenco mais forte, mais completo e voltar aos tempos gloriosos do Milan. Óbvio que não vai ser igual na década de 2000, porque o campeonato italiano está mais defasado em comparação aos outros campeonatos, principalmente Premier League e La Liga, né? Acho que seria o terceiro campeonato em ordem financeira. Se a gente levar em conta que o Bayern de Munique, a superioridade financeira, se deve muito à organização como efeito. Mas, de qualquer maneira, há a chance do Milan voltar a ter mais protagonismo no cenário europeu. E assim, a vitória de hoje, né, ela vem muito também da motivação criada da vitória contra a Juventus, que era um jogo muito importante e que apagou um momento bem complicado do Milan, né? Porque o Milan encerra o primeiro turno da Série A italiana liderando o campeonato, né? Ele estava melhor que a Inter de Milão, era um time que surpreendia, tinha gente falando, o Milan pode ser campeão, né? Eu, assim, ainda achava que o Milan tinha alguns problemas de elenco que poderiam complicar, mas eu acreditava que o Milan ia estender ao máximo essa disputa. Não foi isso que aconteceu. O Milan teve uma fase ruim neste ano, né? Até março e abril desse ano, o Milan teve vários jogos complicados. Caiu mais cedo do que eu esperava na Europa League. Tudo bem que foi para o Manchester United, mas assim, eu esperava que o Milan fizesse uma campanha mais longa, né? Acho que deu um pouco de azar no sorteio, mas também não fez jogos incríveis contra o United, né? Isso aí a gente tem que dizer. O Milan poderia ter feito melhor, até porque o United não jogou grande coisa naquela chave de mata-mata. E o Milan, assim, começou a perder jogos no campeonato italiano e na derrota contra a Lazio já estava fora das zonas de Champions, né? O 3-1 da Lazio, acho que foi 3-0 da Lazio. Foi uma vitória, assim, que o Milan ficou meio que... As pessoas, pô, a gente não vai para a Champions de novo depois de estar tão perto. Foi uma queda abrupta e o Pioli, que é o técnico, na minha opinião, tem muito mérito nessa ascensão do Milan em relação à última temporada, estava ameaçado, né? Os torcedores já estavam irritados, falando que o Pioli estava desgastado. Mas essas duas vitórias aí mudam bastante o cenário, porque agora o Milan só precisa de uma vitória e um tropeço da Juventus. Porque assim, o Milan, se vencer, vai a 78. Se a Juventus ela só chega a 78 vencendo todos os jogos daqui para frente, entende? Então a situação da Juventus é complicada, porque se ela perde para a Inter de Milão ou empata, ela chega a 76. E o próximo jogo do Milan é contra o Crotone, um time da parte de baixo da tabela. Então a chance do Milan voltar a Champions é muito grande, porque o próximo oponente da Juventus é a Inter de Milão, atual campeã, que vem vencendo muitos jogos e que não vai assim querer dar um jogo para a Juventus, né? Até porque se o jogo significar o fato da Juventus ficar fora da Champions, é um gostinho extra a mais para a Inter de Milão nessa temporada, entende? Então assim, a situação do Milan é muito positiva para voltar à UEFA Champions League. Eles, se vencerem os dois jogos, eles já estão garantidos, mas é claro, assim, o último jogo é contra a Atalanta e aí é um jogo perigosíssimo, mas
contra o Crotone, se vencer e a Juventus acabar empatando ou perdendo contra a Inter de Milão, o Milan estará de volta à UEFA Champions League pela primeira vez em bastante tempo. Eu nem me lembro ao certo qual a última vez que o Milan estava na Champions League. E isso é algo assim que realmente é digno de aplausos, né? Até porque se a gente olhasse o Milan na última temporada, antes do Ibrahimovic chegar, o time estava da meio de tabela para baixo, algumas pessoas até com medo de rebaixamento. Ibrahimovic chegou, o Pioli conseguiu acertar o esquema, o time começou a ganhar massa, começou a ganhar jogos, fez uma recuperação incrível, foi para a Europa League e agora nessa temporada, zona de Champions, realmente uma ascensão grande e que vai trazendo um dos clubes mais tradicionais do planeta inteiro de volta à elite do futebol europeu. É um momento assim pra gente, pelo menos assim, quem gosta do futebol fica até um pouco feliz, né? Eu sou um tipo de pessoa que gosta do Milan, apesar de torcer pra Inter de Milão, né? É que eu tenho assim, eu me lembro do Kaká jogando lá, eu gostava muito do Kaká, o Seedorf, né? Era um time muito legal de ver aquele Milan da época dos anos 2000, ainda quando teve o Ancelotti como técnico, eram tempos bem áureos para os times de Milão, né? Mas hoje, né, nessa década foram tempos difíceis tanto para a Inter de Milão como para o Milan. A Inter de Milão já se recuperou praticamente, né? Foi campeã italiana essa temporada e ano que vem tem expectativas interessantes para a Champions. E agora o Milan fazendo sua parte e voltando para a Champions League, caso consiga vencer o Crotone e a Juventus tropeçar contra a Inter de Milão. Tem uma situação favorável. Será que vai acontecer? Será que veremos a Juventus fora da Champions? Isso seria algo também assustador para o time que é o atual 9 vezes campeão e que esse ano teve o fim de sua hegemonia. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.